Fala Machiners, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar de um carro que já custou menos que um salário mínimo no Brasil. Foi ignorado nas décadas seguintes e agora ele é disputado em leilões e garagens de colecionadores. A gente está falando da Volkswagen Brasília, o carro popular que virou item de colecionador, símbolo de nostalgia e valorização no mercado dos clássicos. Se você viveu nas décadas de 70 ou 80, é muito provável que tenha visto ou dirigido uma Brasília. O carro foi criado para atender às necessidades do brasileiro médio, oferecendo economia, durabilidade e um design moderno para a época. O que ninguém poderia imaginar é que décadas depois, esse mesmo modelo se tornaria um dos carros populares mais valorizados entre os colecionadores no Brasil. Vamos conhecer um pouco da história da Brasília? Quando a Volkswagen lançou a Brasília em 1973, não era só mais um carro, era uma resposta ousada a um mercado que começava a exigir mais modernidade, espaço e conforto, sem abrir mão da robustez e da mecânica simples que fez o Fusca dominar as ruas do Brasil por décadas. O nome, claro, não foi escolhido por acaso. A cidade de Brasília era, na época, o símbolo do futuro, da modernidade e do progresso. Era uma aposta na ideia de um país que se urbanizava e queria deixar para trás a imagem de interiorzão e estradas de barro. O carro tinha que representar essa nova fase, tanto no design quanto na proposta. O projeto começou ainda em 1970, sob o comando de Rudolf Leidig, presidente da Volkswagen do Brasil na época. O cara era obstinado, ele queria criar um carro compacto, robusto e barato, mas com mais espaço e conforto que o Fusca. Só que tinha uma regra que não podia quebrar. O novo carro precisava usar um motor boxer traseiro refrigerado a ar. Era uma questão de custos. A Volkswagen tinha linhas inteiras de produção adaptadas para esse conjunto, e mudar isso custaria uma fortuna. Márcio Piancastelli, que já tinha desenhado o SP2 e mais tarde faria projeto para o mundo todo, ficou encarregado do design. E olha, foram muitos estudos. Rolou até um protótipo chamado Projeto TIP 321, que basicamente era um Fusca com frente de variante, muito feio. Graças a Deus eles descartaram. Depois veio o modelo TIP 102, que já começava a mostrar as linhas quadradas que definiriam a Brasília. A inspiração veio da escola alemã de design dos anos 60 e 70, que prezava por funcionalidade, simplicidade e praticidade. Linhas retas, vidros grandes e área envidraçada generosa, algo raro para os padrões da época, que priorizavam mais curvas, como o próprio Fusca. O Brasil inteiro ficou sabendo que algo novo estava vindo quando, em 1972, a quatro rodas conseguiu fotos espiãs de protótipos rodando camuflados. A história é lendária. Os jornalistas seguiram os carros até a pista de testes da Volkswagen e, no auge da tensão, um segurança disparou tiros para o alto para espantar os curiosos. Isso virou manchete nacional e ajudou, sem querer, a aumentar ainda mais o hype em cima do carro. Debaixo da carroceria quadradona, a Brasília era basicamente um Fusca melhorado. Usava o mesmo chassi encurtado da variante, com distância entre eixos de 2,40 m, o que garantia mais estabilidade e espaço interno. O motor era o famoso 1600 Boxer, 4 cilindros opostos, refrigerado a ar, com 60 cavalos na primeira versão. Essa é a medição bruta segundo os padrões da época. A transmissão era manual de 4 marchas, tração traseira e, assim como o Fusca, tinha suspensão dianteira por barra de torção e traseira por semi-eixos oscilantes, muito famosa por sua robustez, mas também por aquela cambagem negativa que fazia as rodas traseiras parecerem tortas. A velocidade máxima era de 130 km por hora, com aceleração de 0 a 100 em cerca de 23 segundos. Números tímidos hoje, mas absolutamente normais para o Brasil dos anos 70. Tá bom, mas o que fazia o Brasília ser diferente? A área envidraçada gigante, o motorista tinha uma visão excelente do trânsito, bem diferente do Fusca, que tinha vidros muito menores e colunas grossas. O porta-malas dianteiro era muito mais espaçoso. Apesar do step continuar lá na frente, ele sobrava muito mais espaço do que no Fusca. O acesso ao motor foi melhorado. A tampa traseira, diferente do Fusca, era mais larga e facilitava muito a manutenção. E também tinha uma ergonomia melhor. O painel mais alto, bancos com mais ajuste e posição de dirigir muito mais confortável. Ao longo dos anos foram feitas algumas melhorias. Em 1976 chega a versão com a dupla carburação, aumentando para 65 cavalos. Isso melhorou muito a dirigibilidade, principalmente em estrada, onde a Brasília antes penava em retomadas. Em 1978, foi o primeiro e único facelift. Os faróis passaram a ter moldura preta, capô recebeu dois vincos centrais, imitando um rebaixo, o para-choque com poteira plástica, lanterna traseira maior e novo painel.
Surgem também novas opções de acabamento, incluindo versões monocromáticas internas. Era o auge do marrom, bege, verde musgo e cinza. São cores que definem os anos 70. Em 1979, chega a Brasília LS, topo de linha. Traz desembaçador elétrico no vidro traseiro, bancos com encosto de cabeça, acabamento interno superior, frisos laterais e um vacômetro no painel. Sim, aquele relógio que mais confundia do que ajudava o motorista. E aqui vai a verdadeira história do 4 portas. No início, a Volkswagen produzia a versão 4 portas exclusivamente para exportação. Mercados como México, Portugal, Nigéria e Filipinas queriam e valorizavam carro de 4 portas, coisa que o brasileiro na época não curtia muito. Achavam que carro de 4 portas parecia táxi ou carro de frota. Só em 1979, na fase final do modelo, é que a versão de 4 portas foi oficialmente vendida no Brasil, mas continuou sendo bem rara. Para você ter ideia, até hoje achar uma Brasília 4 portas em bom estado por aqui é quase tão difícil quanto achar um SP2 inteiro. E uma curiosidade é que na Nigéria, Brasília era vendido como o nome Volkswagen Igala, homenageando uma etnia local. A Brasília aparece em episódios do Chaves. Isso porque no México o carro foi fabricado em Puebla até 1982, com pequenas diferenças, como retrovisores cromados mais simples e o acabamento interno levemente diferente. O carro usado pelo Sr. Barriga no seriado é na verdade uma Brasília 4 portas mexicana. E no embalo do Pro Álcool, a Volkswagen tentou lançar uma Brasília a álcool em 1980. Só que diferente de outros modelos da época, ela usava um motor 1.3, que era simplesmente fraco demais para o peso do carro. Foi um fracasso comercial. Não andava, não era tão econômico quanto se esperava e logo saiu de linha. Foram cerca de 31 mil unidades produzidas. Agora vamos falar das Brasílias nervosas, de Porsche a pista. Dacon Brasília Porsche. A famosa concessionária Dacon oferecia a Brasília com motor 1.7, 1.8 e até motor de Porsche 912, 1.6 boxer refrigerado a ar, que fazia o carro ultrapassar fácil 150 km por hora. Isso em plena década de 70. Visualmente tinham rodas especiais, faróis auxiliares e detalhes exclusivos. E nas pistas, o piloto Ingo Hoffmann correu com uma Brasília na divisão 3, categoria de turismo com carros preparados. Em 1974, ele foi campeão paulista, correndo com Brasília da equipe Crédito. Os carros usavam motores 1.6, 1.7 e até 1.8 com dupla carburação, escapamentos livres e muita preparação de chassi. Era a Brasília andando de lado nas curvas, fritando pneu e desafiando Opalas e Mavericks nas pistas. O fim de linha e o começo da lenda. Brasília saiu de linha em março de 1982, logo depois do lançamento do Gol, que na sua primeira versão ainda usava o motor boxer, mas com tração dianteira e desenho mais atual. Foram 931.204 unidades fabricadas no Brasil, mais 110 mil exportadas, totalizando mais de 1 milhão de exemplares no mundo. Mesmo depois de sair de linha, ficou muito tempo rodando como carro popular no interior, nas cidades e até em frotas de empresa. Hoje virou peça de coleção. Tem Brasília restaurada, original, modificada, hatch look, stance, turbo, aspirada, de todo tipo. E claro, sempre tem aquele grupo que acha que a Brasília é feia. Mas até eles, no fundo, reconhecem que é um carro que faz parte da história do Brasil. E é isso, Machiners. Mais uma máquina que passou pela nossa garagem da história. Se você curtiu esse vídeo, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui é só conteúdo pesado para quem respira motor, gasolina e história sobre 4 rodas. Comenta aí qual carro que você quer ver no próximo episódio, porque aqui quem manda são vocês, Machiners. Nos vemos no próximo vídeo e até lá segue o baile, porque a paixão por carro não para nunca. Valeu, Machiners!